Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico sobre o blog Santo Nome e o blog Vídeo, Imagem, Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, obrigado, tá? A você aí, que até os dias de hoje aí, né, acompanha a gente, pessoas que acompanham a gente na caminhada, pessoalmente me conhecem, né? Faz tempo que muitas pessoas não me veem, mas tem pessoas que acompanham nosso trabalho e conhecem a origem há mais de 32 anos. Eu agradeço por isso, você aí, meu muito obrigado. Gostou do conteúdo? Dá um like. Se você gostar, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike com gosto. Vou dar um dislike, tá certo? Acabei de assistir ontem um filme aí que eu vou deixar de recomendação, vou fazer uma resenhazinha sobre ele. É o Gladiador 2, né? Eu acho que valeria a pena ir ao cinema assisti-lo, mas né, daquele jeito, sabe como que é, né? Enfim, a gente assistiu o filme, confesso que até valeu a pena ter assistido o filme, tá certo? Valeu muito a pena. Tem aqueles conchavos, as intrigas, aquelas questões políticas, tem mortes, tem questões assim, mortes inesperadas, tem cenas meio fortes, mesmo que cenas simples, mas que impactam a vida das pessoas, e a minha principalmente. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada todas as vidas, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te manda de montão. Hoje, segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024, no meu relógio são exatamente 13 horas e 34 minutos, falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Você que me conhece do Fonte aí, distribuição de livros, alimentos para a vida, enfim, obrigado, tá? A você que ainda acompanha a gente. Você que escreveu-se recentemente, meu muito obrigado. Muitas pessoas que acompanham a gente, sempre presentes aí, agradeço a todas as pessoas. E eu queria falar hoje com vocês sobre uma questão que é uma questão da sociedade, né? A sociedade, ela é uma comunidade e a comunidade tem questões comuns umas às outras, né? E por causa dessas questões comuns que tem numa sociedade, a gente vai compartilhar coisas, elementos de cada sociedade que deram certo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o direito natural. É louco isso, mas é bem isso. Elas têm dificuldade de entender o que é o direito natural, né? Direito dado por Deus. E as pessoas não conseguem entender isso. Por quê? Porque é aquela mentalidade que advém da renascença, vamos dizer assim, onde você tira certos elementos, né? E sem esses elementos, a partir dali para frente, você perde essa conexão com essa base. E uma pessoa que é moldada nessa questão não consegue entender. Com essa podcast que vai se transformar no formato para o YouTube, nossa tentativa aqui é fazer você, meu amigo e minha amiga, entender um pouquinho, a grosso modo aí, sabe? Bem assim, de uma maneira simples, o que é o direito natural. Entendendo isso, você percebe que o direito natural é o bem comum. Então, toda a sociedade que é organizada, ela é anterior ao Estado. Nós temos uma agremiação de pessoas que estão juntas ali. Os condôminos chegam primeiro, depois chegam as regras do condomínio, depois chega o síndico, aí vai tendo reuniões, enfim, vai se ajustando a questão ali, beleza ou não? Certas coisas ali que ficam absurdas demais, o pessoal, opa, isso aqui tá absurdo demais, vamos ajustar essa questão ou não? Então, nos relacionamentos humanos, né, a polis, a cidade, as pessoas que participam da política, da vida pública, elas tinham em conta isso. Então, por exemplo, essa questão que nós estamos falando aqui do bem comum é aplicável a qualquer tipo de sociedade. A sociedade Tupi-Guarani,
que teve aqui no Brasil, né? Sociedade Guarani, pessoal Chavante, lá na Austrália, na Nova Zelândia, na Índia, né? Em qualquer local do mundo que reunisse pessoas, né? O pajé ali com a sua comunidade ali, que o pessoal vulgarmente chama de tribo, mas enfim. Dentro dessas sociedades aí, quando você pega nessas sociedades, você percebe que, mesmo essas sociedades estando isoladas umas das outras, você percebe que tem certas questões que é abominável nessa sociedade A, na sociedade B, na sociedade C, na sociedade e assim por diante. Então, essa questão, muito embora essas sociedades estejam separadas pelo tempo e pela geolocalização, elas compartilham, sem conhecerem entre si, bens comuns. E por causa desta questão, desse quesito, que nós falamos, pô, isso aí está presente em toda a sociedade, cara. A grosso modo estou falando, tá? Então, isso significa que foi dado por Deus, ponto. Pô, toda a sociedade tem essa questão motriz aqui, cara. Eu acho. Então, chegou-se nessa questão. Por quê? Uma sociedade, né, suponhamos que eu, João da Silva Sauro, vou viver nas montanhas aí há 5.000 anos atrás. Aí eu encontro uma pessoa, eu tô lá nas montanhas vivendo, lá vamos morar lá tal. Aí começa a crescer a comunidade. Essa comunidade, ao crescer e ao se relacionar, ela vai percebendo questões incomuns que vão dando certo e questões que não estão dando certo. Então, eles vão aprimorando as coisas, os relacionamentos. Eles tentam no convívio viver de uma maneira harmoniosa. Então, você vai começar a compartilhar valores que se caracterizam nessa sociedade. Você tem aí princípios que vão se caracterizando nessa sociedade. E você vê que gera o quê? Costumes. Gera uma tradição. Tradiu. Tá certo ou não? Mas só que tudo isso que nós estamos falando tem uma base. Que é a base moral. Tá certo? E tudo isso vai gerar o quê? O bem comum. Stuart Mill, Platão, Aristóteles. Tá certo? Isso aqui é uma questão informal ainda, na questão quando chega na lei, nas leis, né? Então, essa base aqui, esse direito aqui, esses valores aqui, vão influenciar nas leis. Se uma lei não está amparada nos valores de uma sociedade comunga, nos princípios que uma sociedade comunga entre si, nos costumes que uma sociedade comunga entre si, e no bem comum das pessoas, essa lei por si só vai se tornar impopular. Sacou aí a questão? Saindo o autor de Emílio, né? É um pensador Jean-Jacques Rousseau. Ele vai falar sobre isso no prisma que você tem que impor na sociedade aquela questão que nós estamos falando aqui da informalidade, dos valores, princípios e costumes. Beleza ou não? Então, uma sociedade por si só, o legislador que foi criado por si só, porque a sociedade vem antes. Então, tem coisas que são bens que são adquiridos com o tempo, eles são circulares. Esses valores são circulares, tá certo ou não? Então, por exemplo, houve uma época que o mundo era escravagista, beleza ou não? Mas no convívio com a sociedade, com as pessoas, isso se tornou impopular, não aceito. Então isso vai gerando uma força motriz, tá certo? Que vai chegar no legislador. Então, volto a repetir, a Lei Áurea é uma consequência desse bem comum de anos e anos de luta de Luiz Gama e muitos outros abolicionistas para chegarmos na Lei Áurea. E quando você tenta analisar a Lei Áurea
como um positivista, pelo aspecto econômico, você vai errar feio, meu filho. Por quê? Porque você vai esquecer a base de sustentáculo da feitura daquela lei. Aquela lei não é um acaso. Então, hoje em dia, a cada minuto tem uma lei nova que você, meu amigo, minha amiga, que me ouve do outro lado, você desconhece. E por desconhecer essa lei que você deveria conhecer, você está infringindo a lei. Que louco isso, né? Mas é isso. Porque essas leis que são feitas, elas estão desconexas do quê? Da comunidade, de uma base moral que vai gerar o quê? Naquela sociedade, um bem comum, que tem valores, tem princípios e tem costumes. Correto ou não? Aí você faz uma lei que vai beneficiar um grupo específico, mas vai prejudicar em detrimento outras pessoas. Compreende a questão? Então, meu amigo e minha amiga, nós vemos que essas heranças aí da sociedade, quando você vai estudar a história, quando você vai estudar a antropologia, a arqueologia, né? Registros do passado, você vai observando que tem questões que são sine qua non hoje, que lá atrás foi a ponta de fundamento que gerou hoje na sociedade questões comuns. Eu queria compartilhar com vocês aqui um livro que eu estou sempre citando, que é o Bhagavad Gita, como ele é. Eu falo como ele é porque tem muitas traduções, mas essa tradução é de uma pessoa que viveu aquilo que o Gita está falando ali. Você querer falar e comentar um livro de medicina sem ser médico ou conhecer os fundamentos da medicina, que interpretação você pode dar àquilo que você está tentando falar que você desconhece? Qualquer interpretação. É verdade ou não? Por isso que eu sempre recomendo o Bhagavad Gita, como ele é, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, você tem o 14º capítulo, o capítulo 15 do Bhagavad Gita, ou a Bhagavad Gita, como preferirem, e nós chegamos no 16º capítulo do Bhagavad Gita. Esse capítulo vai tratar do seguinte tema: as naturezas divinas e demoníacas. Tá certo ou não? As naturezas divina e demoníaca. E aí, há mais de 5.000 anos, esse santo diálogo está registrado naquela comunidade lá atrás. Volte 5.000 anos no tempo. Então, o que diz aqui a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna? Sri Bhagavan Vacha Abhayan Swata Sansidir Jnana Yoga Vyavastiti Dana Danascha Yagascha Sodayas Tapam Arjavam. Ó que lindo! Ahimsa Satyam Akrodas Tyaga Shantir Apaixunam Dhyana Bhutesha Alaptvam Mardvan Hir Achapalam. Ó que lindo, né? Ah, que bacana, né, meu? Teja Shama Driti Saucham Adrohi Nati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata. Ó que bacana, né? Tradução e comentários dados por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aqui, J. A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, das escrituras sagradas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeito nos outros, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência. O que é a clemência? A clemência significa uma questão muito importante aqui, meu amigo e minha amiga. Essa palavra clemência, né? Por quê?
Porque a clemência significa uma coisa muito importante que a gente vem perdendo com o passar do tempo. Você tem a misericórdia, mas a clemência significa quando uma pessoa comete uma falta para contigo, você consegue, com tudo isso, perdoar a pessoa. É louco isso, né? E a clemência vem se diminuindo há um tempo. Então, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Brata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Beleza ou não? Então, esse bem, esses valores que Sri Krishna está falando aqui para Arjuna, há mais de 5.000 anos atrás, há de concordar comigo, você, meu amigo, minha amiga, que tá... Ô, João Maria, eu não sei esse livro aí não, hein, meu? Beleza. Mas os valores que estão sendo colocados aqui, o que tu acha? Opa, beleza. Tá certo ou não? Beleza ou não? Com o passar do tempo, esses valores, a sociedade espalhada pelo mundo, começou a ficar corrupta e totalitária e sanguinária. O que aconteceu? Veio Cristo, no Ocidente aí, beleza ou não? Resgatar certos valores que estavam aí e mostrar um caminho virtuoso. Correto ou não? Ainda bem que ele veio, né? Tá certo ou não? Entendendo isso, isso nos mostra essa pedra fundamental da sociedade que nós estamos vivendo. Sem entendermos isso aí, meu amigo, minha amiga, você que me ouve do outro lado, você pode bolar lei, você pode fazer o caramba 4, você pode fazer a rebimboca da parafuseta, você pode fazer a ponte que caiu lá do outro lado, você pode fazer a ponte que partiu do outro lado, você pode fazer o diabo 4. Não vai dar certo. Por quê? Por causa de não observar essa conexão com esses valores, com a comunidade. Então você vai privilegiar aquilo que Platão, Aristóteles já dizia lá atrás, que era o seguinte, a degradação da polis começa com essa questão das leis que estão desconexas aqui do bem comum. Louco isso, né? Então, conforme você observa, conforme você vê que certos valores que se consolidaram com o tempo, certos agentes públicos de diferentes nomes aí, você vai entender o que nós estamos passando aqui para você. Se você entender essa questão que nós estamos passando, você vai entender por que eu faço vídeos. Meu irmão, eu sei que eu sou temporário, eu vou me acabar um dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser nesse segundo. Estou tranquilo em relação a isso. Mas a gente tem que deixar uma marca no mundo, beleza ou não? E Cristo fez isso. Então, aqueles valores que Cristo deixou, aquele direito natural, você que me entende, nós falamos da sociedade, tal. Quando chega ali na Revolução Francesa, o que acontece? Aquela questão que vinha sendo consolidada foi mudada abruptamente. Lembremos que a sociedade já teve a escravidão. A escravidão não foi uma questão particular do negro, não. Uma outra questão que muitas pessoas não tocam nesse assunto, que todos os povos do mundo foram escravizados. Pô, caramba, né? E que os cristãos lá atrás eram tratados como cidadãos de terceira categoria. Os judeus, numa sociedade lá, eram tratados como cidadãos de segunda categoria. Do primeira, você já sabe quem são, né? Então, não vou nem falar aqui, porque senão você já viu o que acontece. Beleza ou não? Mas, enfim, houve a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa rompe com uma questão que estava vindo. Tá certo ou não? Então aí é um ponto que a gente observa. Esse movimento da Revolução Francesa, ela acontece num contexto, para que você entenda a Revolução Francesa, você tem um livro,
o livro sombrio da Revolução Francesa, tá certo? Quando você acessa esse livro aí, né, você vê que, na verdade, só trouxe malefício para a sociedade. Por quê? Você tem um pensamento cristão ali de Cristo. Isso que nós lemos aqui do Bhagavad Gita, né? Essa questão que ficou consolidada da sociedade. De repentemente, você sem um julgamento adequado, a pessoa se vira para outra, você é contra a Revolução Francesa, você guilhotina. Então aquela sociedade que tinha uma certa questão, mesmo que já estava se colapsando, passou para a barbárie, não é verdade ou não? E quem se aproveitou do caos para subir ao poder? Uma figura central aqui que chama-se Napoleão Bonaparte, na verdade ou não? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando dessa questão toda? Porque você, meu amigo, minha amiga que me ouve, não basta escolher como vereador, não basta escolher como prefeito, não basta escolher como aí um presidente, como um deputado estadual, federal, senador, o caramba 4. Só uma pessoa que tem aptidão técnica específica. Essa pessoa, além disso, tem que estar alinhada com o quê? A comunidade, aquelas bases, valores e princípios e costumes que geraram o bem comum, que esses bens, esses valores, esses princípios, esses costumes que têm uma base moral, quer você aceite ou não, meu amigo, essa que é a realidade. Ah, mas João Maria, essa que é a realidade. Mas que moral é essa? Na sociedade, vamos fazer um recorte, mas não é justo, mas vamos fazer esse recorte. Nós citamos o Bhagavad Gita aqui, há 5.000 anos atrás, você viu os valores aqui, não é isso não. Mas vamos partir de Cristo. Então, a moral judaico-cristã, ela permeou essas bases comuns aqui que nós estamos falando aqui para ti ou não. O direito romano também contribuiu com isso. E o pensamento político, o pensamento filosófico do pessoal lá grego contribuiu com isso. Tanto é verdade que um dos grandes pensadores, um dos grandes da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, ele bebeu nessa fonte e conseguiu linkar aquilo que aquele pessoal falava lá atrás na Grécia Antiga com princípios cristãos. Olha que lindo, maravilhoso, né? É bacana ver essa questão. Então, meu amigo e minha amiga, você vê que quando você observa que certas pessoas tentam atacar esses valores, esses princípios e esses costumes, essas pessoas estão fazendo, na verdade, o quê? Acabando com o bem comum. E vai dar caos. E no caos, o que acontece no caos? Lembre na França. Quem que subiu no caos na França? Meu amigo e minha amiga, pergunta a ti. Foi Napoleão. Então, em regimes que estão à baderna, sempre o tirano vai aparecer como o salvador da pátria. Então, meu amigo e minha amiga, a gente vê e observa que nós estamos chegando no final do ano aí, né? Mais um ano se passou. A gente vê o nosso Brasil, amado Brasil, parece um varzio, né? Mas o que vai fazer, né? A gente vê que aqueles valores dos nossos pais, dos nossos bisavós, as pessoas não conhecem a própria história do país, cara. Olha só, amigo e amiga, você que me ouve, sem paixões, eu não sei qual que é a sua religião, eu não sei qual que é a sua cor, eu não sei qual que é a sua orientação sexual. Pouco me importa isso. Dito isso, olhe para a fundação das escolas de samba, lá no Rio de Janeiro. Depois você vai dar um Google aí e ver no pronunciamento da Princesa Isabel, quando ela escreveu em 13 de maio de 1888, se não me engano, a Lei Áurea. Que não foi um acaso, porque aquilo que nós falamos, estava assentado do quê? A Lei Áurea foi consequência de uma construção. E essa lei está amparada nos anseios de quem?
do povo. Veja a praça como está ali, lotada de pessoas. Era fazendeiros, que era bolsonaristas, era todo mundo. Um cara que era republicano, um afrodescendente, que era jornalista, beijou a mão da princesa Isabel. Que lindo, né? É a história do Brasil que não é contada. Por que não é contada? Pô, meu irmão, se o pessoal souber disso aqui, vai dar ruim para esse pessoal que está lá em cima agora. Mas enfim. Então, meu amigo e minha amiga, a Lei Áurea foi criada. E a população ali, né, estava festejando isso. E as escolas de samba, quando foram criadas as escolas de samba? Deixa eu pesquisar aqui, rapidamente aqui, para você, meu amigo e minha amiga. Primeira escola de samba, quando foi criada? Primeira escola de samba. Vamos ver aqui, ó. Ó. A primeira escola de samba, fundada em 12 de agosto de 1928. Então, os escravos que estavam livres, olha só, que louco isso aqui. Esse aqui você vê que tem uns símbolos aí que você vê todo dia, você vê isso, mas você não percebe. Porque essas pessoas aí tentam fazer com que você não conheça a sua história. Por você não conhecer a sua história, você se dá mal. Você vai ser enganado. Você tem aí, ó, Unidos de Vila o quê? Não é Vila Unhocunhé, não é Unidos do Jardim Piratininga, não é Unidos da Rebimboca da Parafuseta, é Unidos do quê? Da Vila Isabel. Vila Isabel, falei, você tá ouvindo aí? Vila Isabel. Ó que louco. Imperatriz o quê? Imperatriz do raio que o parta? Não. Imperatriz Leopoldinense. Olha só que louco, cara. Por que isso aí? Porque aqueles afrodescendentes, meus antepassados aí, que estavam livres, eles viveram a monarquia. E eles estavam vivendo na república. E eles compararam um com o outro. E qual o nome que foi dado? Entende a questão? Então, meu amigo e minha amiga, é isso. Quando você vê valores que se consolidaram em qualquer sociedade que deu certo sendo atacados, significa a ruptura da sociedade com o bem comum. Isso vai gerar um caos. E no meio do caos, sempre os perversos, eles se alimentam do caos, da contenda, da briga. É isso. Está entendendo a questão? Então, e a gente vê, observa, pessoas falando muita bobagem por aí, com todo o respeito que eu tenho a algumas pessoas. Então você vê uma pessoa que se diz anarquista, que se diz liberal, falando que a Lei Áurea poderia ter sido um erro. Ah, não dá, né, meu? Mas me poupa. E você vê uma pessoa aí, né, querendo defender o indefensável, aí também me poupa. Por quê? O princípio da não violência, o princípio de que cada pessoa é livre, o princípio de que aquele escravo ali, ele não formou um contrato para se tornar um escravo por livre e espontânea vontade. Uma outra questão que o pessoal esquece é que o tráfico de escravos no Brasil foi proibido. Então, muitas pessoas estavam escravizadas ilegalmente. E quando se acaba com a escravidão, não foi só com a escravidão dos negros, não. Foi outro tipo de escravidão também que tinha no Brasil. Se você devesse para alguém algum dinheiro, como que você pagava, meu amigo? Você vai trabalhar para mim agora, tá entendendo? Isso aconteceu? Aconteceu. Então, por que na África, olha só o contexto histórico aqui, meu amigo e minha amiga, eu quero que você preste bem atenção nesse detalhe. Na África, quando uma tribo derrotava a outra, o que acontecia? A tribo que ganhou teria que eliminar o pessoal da outra tribo, senão se eles deixassem um solto, aquele solto ia se reunir de novo e ia começar uma briga de novo. Muitos, mas muitos, o que eles fizeram para não ter morte? Cara, eu vou ter que matar essa pessoa, se eu liberar esse pessoal, eu ganhei a batalha. Ele vai voltar, vai continuar a guerra de novo.
que eles pensaram lá atrás? Lá meus antepassados. Nem todos pensaram assim. Cara, eu mato essa pessoa ou deixo ela viver como escravo? Sei lá. Era o pensamento que eles tinham na época. Então você pode achar certo ou errado, mas volta para a época, você com os instrumentos da época, sem ter os elementos que você tem hoje em dia, como que você pensaria? É isso que eu quero entender aí, beleza ou não? Mas enfim, é o mundo que nós temos, cheio de imperfeições. Infelizmente é assim, tá certo? E na construção, no convívio com as pessoas, né, você vai percebendo que você pode evoluir. Então, meu amigo e minha amiga, eu quero que a partir de hoje você aí faça uma reflexão aí na sua vida, aí na sua casa, né? Você tem um ambiente de trabalho, você tem um ambiente do lar aí, você tem um ambiente na sociedade que você vive. Às vezes você está passando por uma situação aflitiva aí, você está morando na rua, sei lá, qualquer coisa que seja. Reflita bem, tá certo? Em conseguir conviver com aqueles ideais de Cristo, meu amigo, minha amiga. Da fraternidade, da clemência, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro com o pensamento do outro. Não se colocar no lugar do outro com o seu pensamento. Aí você vai estar pensando como você no lugar do outro, aí você não está entendendo o outro. Então, para que você tenha clemência, você tem que ter a fonte da clemência. Você tem que ter a fonte da pacificação. Você tem que ter a fonte da misericórdia. Você tem que ter a fonte da fraternidade. E eu acredito que Deus é a fonte de tudo isso aí. Cristo é a fonte de tudo isso. Se você crê nisso, meu amigo, minha amiga, quero que você construa um ambiente que tenha esses elementos, porque senão vai ter contendas. E onde tem contenda, não é o bem que prospera, é o demônio que prospera. Compreendeu a questão? Então, você perceba que os seus valores estão sendo destruídos. Você vê uma novela, uma simples novela. É um simples filme, João Maria. Ah, é um simples filme, pô. Opa! O que é isso? O que tem de mal um filme? Não tem nada. Mas certos valores, se você não está vigilante, naquele filme está atacando. E você está sendo corrompido sem você perceber. Né? Vai corroendo aquilo. Então você tinha um posicionamento há 30 anos atrás e você vê, pô, meu irmão, eu era tão mais assim aqui, o que aconteceu comigo, caramba? É isso que acontece. Tá. Orar e vigiar, meu amigo, só posso te dizer isso. Beleza ou não? Dito isso aqui, me despeço aqui de vocês, obrigado às pessoas que estão inscritas no canal, fico muito feliz, né? Tem um monte de maluco que ouve a gente por aí, o que eu vou fazer, né? Mais um maluco a mais aí, tá certo? Obrigado, tá? Aqui eu me despeço, um forte abraço aí, duvide tudo, depois duvida. A dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.